dos Trabalhadores da Bacia de Campos. Depoimento de Anselmo José do Nascimento Gonçalves. Entrevistado por Douglas Tomás. Macaé, 17 de junho de 2008. Realização Instituto Museu da Pessoa.net. Entrevista número CBM-BAC 099. Eu vou pedir para você começar falando o seu nome completo, o local e a data do seu nascimento. Posso começar? Pode. Bom, meu nome é Anselmo José do Nascimento Gonçalves. Local. Campos do Goitacazes, local de nascimento, em 15 de junho de 1955. Anselmo, e qual é a sua formação? Segundo grau técnico. Técnico, hein? Em mecânica. Ok. Anselmo, eu vou agora, para a gente começar mesmo definitivamente a entrevista, eu queria que você começasse falando um pouco quando você entrou aqui e como, né? Bom, em 82 eu entrei aqui na Petrobras através de um concurso público, né? E em outubro 1º de outubro de 82, né? E trabalhei algum tempo aí, fiz algum período de estágio, né, cursos, e trabalhei um período em São Mateus, ainda como praticante de produção, mais uma formação de estágio, né? Depois trabalhei um período no sistema antecipado de garoupa, que também não era nada ainda, assim, não é com a formação que tem hoje, né? E quando Enxova ficou pronta para iniciar a produção, alguns meses antes, né, de iniciar a produção, eu fiz parte da primeira equipe de produção de enxova, que a gente chamava lá de PCE1, plataforma de enxova, né? E quando foi isso? Isso já foi em 1983, já no finalzinho de 1983. E qual era a sua função, o seu trabalho? Comecei como praticante de produção, um período de estágio, e passei para auxiliar de produção nesse período. E o que era exatamente que você fazia nessa época? Descrever para mim? Sim, porque dá para descrever sim, que eu trabalhava na plataforma, no controle de produção de óleo e gás. E no caso, fiquei mais específico na área de óleo. Então, nós tínhamos todo o controle a gente chamava de partida dos poços, né? Que a gente tinha que saber como controlar para evitar alta pressão, vazão descontrolada, e também o controle das bombas de transferência, né? Que mandava o óleo aqui para a terra, né? E com isso você tinha que ter um controle. E era um sistema ainda em iniciação, então muitas coisas ainda não estavam ainda sincronizadas, né, a parte eletrônica. Então muitas vezes não podíamos confiar no controle da sala principal, né, que a gente chamava de sala de controle, e estávamos sempre na área para qualquer emergência, fazíamos a operação de maneira mesmo manual. E depois disso, quais foram as funções que você exerceu? Dá para você falar um pouco dessa sua trajetória aqui dentro da empresa? Sim. Eu trabalhei em enxova até 1984. Fiquei 2 anos na área de produção. Em 84 fiz um concurso interno, né? E passei para auxiliar técnico. No caso, era até chamado de capataz de produção. E como capataz de produção, mas eu mudei de função. Já passei a trabalhar, que antes em enxova eu trabalhava na área de produção de óleo, quer dizer, da superfície para cima. E quando eu entrei para essa outra área, né, eu já comecei a trabalhar no poço mesmo, dali da superfície para baixo, indo com os controles dos equipamentos dos poços mesmo. A gente hoje chama de slickline, a gente chamava de wireline naquele período, né? E operações com arame, né? Que nós tínhamos a função de
de forma econômica para a Petrobras, que, ao invés de movimentar uma coluna, nós conseguimos manusear, manipular e trocar ferramentas, equipamentos de uma coluna de produção sem precisar mexer com todo um poço, entendeu? Mas como é que é isso? Bom, como se fossem umas ferramentas portáteis dentro de um poço. Eu não precisava tirar uma coluna inteira para substituir determinados equipamentos que melhoraria a vazão e a produção. Então, tínhamos ferramentas apropriadas para chegar até a essa ferramenta, a esse equipamento, na faixa de 3.000 metros de profundidade, através de um guincho, né, de arame especial, e fazíamos as trocas desses equipamentos sem precisar, às vezes até interrompia a produção momentânea. E era muito econômico a Petrobras essas funções, porque não deslocava nenhuma equipe de sonda, que era um gasto bem maior do que o que nós fazíamos. E muitas coisas, tinha muitas funções. Isso em meados da década de 80. Década de 80. E eu fiquei 10 anos, fiquei de 84 nessa função até 97, até 1997, quando eu vim aqui para Macaé, já com a minha experiência adquirida, e vim fazer parte da equipe de contratação, de controle dos contratos aqui, onde eu estou até hoje, nessa função de fiscal de contratos. Mas esse período também foi na Bacia de Campos, né? Todo o trabalho foi na Bacia de Campos, todo esse trabalho. E esse trabalho que você fazia hoje, você tem conhecimento dele, ele mudou muito ou não? A tecnologia envolvida? Não, mudou. Houve muita evolução dentro desse trabalho. É uma coisa muito dinâmica, está sempre aprimorando, sempre chegando, aparecendo ferramentas novas, confeccionado ferramentas de aqui mesmo pelo nosso trabalho, do Romildo, do Nelson e os outros colegas. Ferramentas foram feitas aqui na oficina, a ideia saiu daqui do nosso grupo de melhoria de equipamentos. Se criava, né, recursos para trabalhar melhor. Então, foi um período muito bom, gosto muito, era muito dinâmico. Tínhamos um problema que quando eu assumia uma função, eu teria que ser eu e eu mesmo. Você recebia uma programação de trabalho, não tinha como eu dividir a responsabilidade com o meu chefe, que ele estava aqui em terra. Tudo que tivesse que fazer através de ligação, o telefonema, mas não está presente. Então, eu teria que assumir a responsabilidade do que vinha, o que viria a acontecer, porque não era qualquer hora que o telefone estava disponível e não tínhamos os recursos que tem hoje de celulares. Então, você não tinha qualquer hora que você podia ligar para alguém superior para te dar orientação. Então, a gente tinha que saber desenvolver um trabalho de muita criatividade, bem programado, para não ter que recorrer a um determinado momento a outra pessoa e que poderia não encontrar. Então, como é que era o ambiente de trabalho, na plataforma ainda? Você lembra? O ambiente de cotidiano e essa coisa? O ambiente de trabalho em plataforma é você que faz. É você que faz. E que nós, no meu caso, eu embarcava, às vezes, com isso nessa área que eu fiquei nesses últimos tempos, né? Não quando eu trabalhava em show, porque lá era equipe mesmo, cada um tinha a sua função e trabalhavam no grupo. Mas quando eu entrei para a segunda função de operação nos postos, eu já ia com um auxiliar, um ou dois auxiliares. Então, todo um trabalho de uma montagem dependia muito do pessoal da sonda. E esse trabalho, essa integração, você que cria um bom relacionamento com o pessoal. E se você também não tivesse esse bom relacionamento, eles também não estavam tão
acessível, né? Receptível, né, para você, para poder colaborar. Então, e com isso, nesse ponto, eu sempre me dei bem, porque respeito as pessoas, não uso de arrogância de eu que estou mandando, eu tenho que fazer o que eu quero. Uma coisa que eu sempre usei, nunca eu fiz, eu quero, eu preciso, não nesse sentido, é sempre nós fizemos, sempre um trabalho de equipe, nós fizemos isso, nós vamos fazer isso, nós precisamos disso, entendeu? E com isso a gente se mantinha tudo no mesmo nível de colaboração e nunca tive problemas. Anselmo, e hoje, o que você está fazendo? Hoje eu trabalho Desde 97, né? desde 97, trabalho com fiscalização de contratos. E o que é o fiscalizador? Hoje o que eu fazia, e que alguns ainda colegas da Petrobras faz, de operar diretamente com o poço, de intervir num poço, hoje era também, hoje está mais presente com as contratadas, com as firmas contratadas pela Petrobras. E com isso, só que, como o nome está dizendo, contratada, né? Então há um contrato por trás de tudo que é feito lá, né? E eu fui deslocado para vir para trabalhar na base, assumindo alguns contratos, pelo qual eu sei tudo que é feito lá, eu sei o que eu tenho o valor de cada tarefa, né? A responsabilidade e não é assim, eu resolvo se pago ou se não pago, se eu quero ou se eu não quero, não, a gente respeita o que está lá no contrato, nos contratos e que esteja respeitando também o programa de intervenção no poço, entendeu? E no caso, se estiver tendo algum problema de falha, de alguma coisa que o serviço não progrida, então, eu, pela minha visão do que eu já fiz lá, sei se a equipe está tendo problemas, problemas mesmo de conhecimento, ou se é um problema do poço. Então, nós que trabalhamos no contrato temos sob função de não só estar ali como para uma leitura de contrato, temos um conhecimento técnico para também saber se o que está ocorrendo é justo que seja pago ou não pelo tempo que é levado, assim, nós temos essa visão de que alguma coisa está sendo usando um tempo dispendioso, entendeu? Então, para explicar assim um contrato assim não é tão simples assim. Eu estou tentando. Mas você está querendo dizer que você tem um domínio do seu trabalho. Um domínio do trabalho. Já trabalhou naquilo. Hoje você certo. fiscaliza uma coisa que você já conhece. Eu conheço, então. E nós temos a obrigação, porque no caso é a minha chave que entra no sistema que libera os pagamentos. A minha como dos outros fiscais de contrato, porque tem os fiscais, os técnicos operacionais, que eles estão ali presentes com as intervenções. Mas só os fiscais têm a condição de entrar na liberação de pagamento. Então, se eu não souber o que eu estou acompanhando, também não sei o que eu estou pagando, né? Então, o que eu estou pagando não, o que a empresa está pagando, eu só estou liberando. E, Anselmo, desses anos seu de trabalho na Petrobras, qual foi o seu maior desafio assim, que você tem enfrentado? Meu maior desafio foi voltar à enxova depois do acidente, onde eu perdi muitos amigos. Fica até um pouco difícil de falar nesse momento sobre esse assunto, mas perdi amigos e depois ter que voltar lá, conviver e sabendo que aqueles companheiros que estavam comigo 21 dias antes já nunca mais viria, né? Eu os veria, né? E então mas tive que encarar isso aí porque Deus acima de qualquer coisa aconteceu porque porque tinha que acontecer, não sei, não vamos culpar ninguém. Então, e também eu não podia recuar naquela hora, que é por isso que eu considero como um grande desafio voltar onde eu estive presente num período
de muita dor, sofrimento, né, angústia e mortes, né? E eu, quer dizer, com menos de um mês, eu estar lá de volta e vivendo lembranças amargas, né, da situação. Então, E isso, o que foi o enxofre, o acidente de enxofre? Enxofre foi um acidente de enxofre, quer dizer, a perfuração em si, que a plataforma ela é muito grande e tem uma área de produção, onde nós estávamos presentes, as nossas equipes, isso foi em 1984, e tem a área da sonda, onde estava, uma área estava numa fase, a área maior estava sob o controle de processamento, de produção, e uma parte superior, onde fica a sonda, estava perfurando um poço. E, por algum motivo, trabalhar com poço está trabalhando com a natureza, com uma coisa praticamente viva. E se, por algum motivo, de respeitar a natureza e alguma falha, ele domina a situação, entendeu? Então, foi o que aconteceu. Depois de certo período de perfuração, ainda longe do objetivo, de onde seria a zona de produção, mas esbarrou com uma área de gás muito forte, isso estou falando de forma assim, uma coisa que não estava previsto. E com isso, a parte de segurança aqui em cima não estava preparada para topar com aquela situação ali, que estava muito aquém, né, da onde se esperava que fosse ter essa situação. E quando eu falei que se esbarra com a natureza, e ela, sei lá, é muito, quando zanga, é muito mais forte do que qualquer coisa, quando ela domina a situação, que começa a querer subir com tudo, ninguém controla. E com isso, né, o pessoal da sonda, quando viu, nós chamamos aqui de blowout, quando viu que era um poço descontrolado, né, que não tinha mais jeito, não tem como combater um blowout, pegou o seu sistema de evasão, de evacuação, né, e foi embora. E nós, no caso, eram 5 da manhã, eu eu iria acordar naquele momento para justamente fazer a troca de serviço, né? Foi quando houve aquele tremor muito intenso mesmo, a plataforma toda balançou e a gente viu que alguma coisa tinha acontecido, e muito sério, e o barulho também do gás. E daí, nessa confusão todinha ali da situação, as pessoas descontroladas, porque ninguém esperava aquela situação ali naquele momento, e todos, a maioria, né, no caso eu não podia ir como outras pessoas, que nós éramos da área de controle dos postos, tínhamos que fechar todos os postos, saber o que estava acontecendo e fechar todos os postos. Então, com isso, as pessoas que estavam ali a serviço extra, que não era diretamente ligado aos postos, entraram para as baleiras. E nessa condição, duas baleiras não tinha condições de sentar, porque estavam muito próximo da área onde o calor era muito intenso. Então, aquelas pessoas que não tinham como entrar nas suas baleiras, invadiram as que estavam já lotadas. E por uma ironia do destino, o alarme de abandono não acionou. Então, com isso, porque se acionasse, todas desceriam ao mesmo tempo. E o defeito de uma era o mesmo das outras. E com isso, o líder de uma das baleiras, eu não vou mencionar nome aqui, entendeu? Um líder de uma baleira comunicou, blowout, através de octópio. Blowout, vou descer, vamos descer. Com isso também não obteve resposta. E quando começou a descer, uma falha do equipamento fez com que a baleira caísse de 25 metros de altura. Entendeu? E, infelizmente, nessa situação aí, foram 38 mortos, não conheci todos, mas dentre esses 38 eu tinha vários amigos da minha equipe, né? E foi difícil, né, você conviver com isso e acreditar que aquilo estava acontecendo com a gente.
Anselmo, e o que é ser petroleiro? Olha, ser petroleiro, é, eu tenho orgulho de ser petroleiro. Vamos saber que é uma das maiores firmas até do mundo. Eu tenho uma função aqui de responsabilidade, entendeu? E, como já estou dizendo, eu tenho orgulho de ser. Agora, tá em mais detalhe, como já falei, como também tinha orgulho de trabalhar. Eu tenho orgulho de trabalhar, acho que fica melhor assim, né? E a Petrobras me dá essa honra de dizer que eu sou funcionário da Petrobras, o que ela faz aí pelo Brasil, né? Por todos os lugares. Claro que a hora, quando se fala em salário, a gente mexe para lá, reclama daqui, mas eu sou do tipo que não olho para trás ainda e vejo que ele faz muito por mim e eu tento retribuir. Então, ser petroleiro, para mim, é uma honra muito grande. É uma farda que eu visto e não tenho intenção de abandonar essa luta. E, Anselmo, você teria alguma história interessante, engraçada para contar para a gente, assim, para registrar aqui nosso projeto? Bom, história engraçada não, eu passei por essa história. Eu até, por exemplo, tem uma história que eu levo como até um pouquinho, eu levei para o lado assim cômico, né? Eu descobri ao vivo e a cores que realmente o som não se propaga no vácuo. Como aconteceu isso? Assim que a gente estava na enxova, que precisou fazer. A gente ainda estava conhecendo aquela fase de conhecimento dos equipamentos e tudo. Então fomos fazer um teste como que funcionavam os sprinklers das baleeiras. E o sprinkler é o sistema chama de tipo como de incêndio, né? Ela vai descendo, se tiver numa área de muito fogo, ela vai com aqueles chuveirinhos. Então nós chamamos de sprinklers. Acho que é o mesmo nome que dá. E com isso, para a gente ver como funcionavam os sprinklers, um grupo de mais ou menos 10 pessoas ficou dentro da baleeira e um outro grupo ficou para o lado de fora. E quando fechou toda a baleeira e colocou ela para funcionar, e em pouco tempo, a gente sem perceber, o motor morreu. O motor, assim, parou. E a gente não conseguia entender o que estava acontecendo porque a gente não conseguia se comunicar um com o outro. Não tinha som, não havia como a gente... E ela começou a criar uns estalos muito grandes quando ela tivesse... Então, que aí a gente caiu na real de que alguma coisa estava muito errado ali. E a gente não conseguia, o som não saía. Era uma coisa muito estranha que estava acontecendo ali. E quem estava lá de fora não estava percebendo nada, mas a pressão atmosférica estava comprimindo a gente ali, porque por dentro o motor sugou todo o ar. E aí você provou uma lei da física. Eu vi isso aí, partimos para a porta, outra também, partimos para as portinholezinhas, né? Não conseguimos abrir por nada. Até que um amigo, eu posso mencionar o nome, que foi uma relação boa, Algeniro, lembrou, viu que alguma coisa estava muito errada, percebeu que era vácuo ali dentro, abriu uma garrafa de oxigênio, que ela já tem lá dentro, mas não era bem com esse objetivo. Isso não um caso de acidente, com fogo mesmo, ela seria aberta por causa da fumaça. Mas como o objetivo não era aquele, era só fazer um teste, não achou que fosse necessário, e descobrimos que a falha era do equipamento que, depois desse período, passou a ter um suspiro em todas elas. Não tinha esse suspiro. Então, e a sucção do motor é dentro da própria baleeira. Legal. Então, não sei se... E, Anselmo, tem alguma coisa que você queira dizer que talvez tenha me escapado das minhas perguntas e que talvez você falou assim, não, depois para não sair falando, não queria ter falado isso, eu não falei, você queria falar alguma coisa? Não, você fez as perguntas aí. Não sei, eu não sei o que você quer perguntar, então eu estou aqui aberto para você perguntar o que você quiser. Claro. Entendeu? É o contrário, eu estou para você perguntar o que quiser, eu vou tentar responder. Então, eu vou te perguntar, Anselmo, sobre o nosso projeto mesmo,
de contar a história mesmo das pessoas e também da Petrobras, né, através da história de vida dessas pessoas. Eu queria que você falasse um pouco da importância. Você que teve uma história, a gente já conversou um pouco, né, anterior até a Petrobras, trabalhar em outros tipos de trabalho, né? Qual a importância que você vê de contar a história da Petrobras, a história de vida das pessoas, né? Qual a importância do nosso projeto? Sua opinião, olha, é muito, não, é importante, é muito importante sim, que como estou dizendo, existem muitas pessoas anônimas, muitas pessoas boas, muitos heróis anônimos dentro da Petrobras. Entendeu? Não me considero nem um desses heróis, não. Sou uma pessoa comum, mas existe muito. Então, é interessante que as pessoas venham saber, porque no dia a dia a gente vai esquecendo de fatos que ocorreram, que pessoas que ficaram esquecidas, bons profissionais que ficaram esquecidos no tempo, às vezes porque já está aposentado, ninguém nem lembra mais. Então, o que vocês estão fazendo vai resgatar muitas memórias e um respeito para muitos que às vezes, como hoje acontece, às vezes eu passo no corredores aí, eu vou até voltar a um assunto que eu sempre quis falar isso, mas não sabia nem por onde. Nesse acidente de enxova, como eu falei, os problemas eram... o problema era de todos os equipamentos, todas as baleeiras. E na hora que ela caiu, uma caiu, ficamos sem reação. Os que estavam presentes ali, que não estavam dentro das outras baleeiras, a gente ficou sem reação do que estava acontecendo, que a gente não estava esperando por aquilo. Mas naquele momento, alguém, por uma luz divina, o Jaime, né, que era um contramestre de mecânica, lá, sem mais nem menos, saiu correndo de onde ele estava e batendo nas outras baleiras, avisando para não descer que ia cair, que se alguém tivesse a mesma reação que teve a primeira baleeira, iam cair outras também, porque foi comprovado que o problema era da baleeira. Entendeu? Então, esse tipo de pessoa, então foram 20 anos, 2004, 22 anos atrás, e ninguém nunca ficou sabendo disso, que de repente, nesses 38 mortos, poderia ter morrido mais de 200, e graças a uma pessoa isso não ocorreu, que é o Jaime. Então, são pessoas que eu vejo aí todo ano, o sindicato fazendo campanhas do que aconteceu, do enxova e tudo, até hoje se fala, mas nunca ninguém lembra, acho que a pessoa nem sabe que se não fosse o Jaime, não seria só 38 mortos, eu vejo dessa forma, seria muito mais. Entendeu? Então é interessante o que vocês estão fazendo, que eu estou tendo a oportunidade não de falar de mim, mas de falar, como eu falei do Algeniro, quando nós estávamos dentro de uma baleeira que estava sendo comprimida pela pressão atmosférica, e ele teve a percepção de ir lá abrir a garrafa. Então, o que vocês estão fazendo, eu espero que vá mais longe até, resgate essas memórias, resgate essas pessoas, e volte a ter o respeito que muitos novatos aí nem têm noção do que essas pessoas já passaram e hoje está no esquecimento. Ninguém quer ser herói, nada, pelo menos que, como vocês estão fazendo esse trabalho de a memória da Petrobras. E esse aí é fundamental, é muito bom que vocês estão fazendo, aprovo isso aí, esse trabalho, né? Espero que a minha parte de estar divulgando isso aqui também incentiva outros também a fazer o mesmo, que tenho certeza que todos nós temos um herói desses aí que já conviveu com a gente, que já deu a mão em situação difícil, que já tirou gente dentro d'água, entendeu? Mas que ninguém fica sabendo. E só para terminar mesmo, essa coisa dos jovens e dos mais antigos, os jovens que estão entrando agora não conhecem por não ter iniciativa, ou também falta um pouco dos mais antigos de ter iniciativa, de estar conversando sobre essas coisas? Por que você acha que... Não, a mudança mesmo do processo. Hoje eles estão mais envolvidos com a tecnologia, estão mais dentro. E houve um período que nós vivíamos no campo mesmo, a coisa se resolvia no campo, então nós conhecíamos o contato pessoa a pessoa. Hoje, cada um, sem dizer que está errado nem certo, é a mudança do processo, né? Hoje, como eu te falei do nosso cafezinho, se não tivesse aquele cafezinho ali, eu ficaria um dia inteiro sem falar com ninguém, atrás do meu computador. Entendeu? Então, é difícil, mas é isso que acontece.
cada um envolvido com o seu trabalho, não para falar com um amigo, não para falar com o outro. E se alguém quiser mostrar alguma coisa, ele acaba não sabendo o que está acontecendo. Se alguém quiser saber de alguma coisa, vai ter que ser através de vocês, resgatando memórias. Tá bom, Anselmo, obrigado, tá ótimo. Tá ok. Valeu, que putz. Fui mal?